Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Deus te abençoe. Hoje quero trazer aqui uma breve meditação sobre a palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola paulina aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e versos 2, 3 e 4. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esse texto, essa passagem, eu a considero uma passagem muito linda. Aqui nessa passagem é manifestada a humildade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era um homem instruído, letrado, acadêmico, tinha todos os requisitos e parâmetros para aplicar uma boa argumentação, uma boa retórica. Paulo era um homem que conseguia falar de igual para igual com um cidadão ateniense, com os gregos, na sua maioria. E os gregos eram amantes da sabedoria, eram os detentores do saber, da filosofia. A palavra sabedoria, do grego, filosofia. Só que a sabedoria que eles valorizavam era simplesmente uma sabedoria humana. Paulo ele poderia muito bem cair no erro de tentar aplicar a mensagem da cruz com uma lente filosófica grega, para que a sua mensagem tivesse uma maior aceitação dos gregos. Mas você vê que Paulo, ele se autolimitou, limitou a sua própria mensagem, e resumiu, centralizou a sua mensagem, o cerne, no Cristo crucificado. E se tem uma coisa que nós, pregadores da palavra de Deus, temos dentro de nós é vaidade. Se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, é ostentar sublimidade de palavras, é ostentar o quanto falamos bem, o quanto temos oratória, o quanto conhecemos do grego, do hebraico, o quanto conhecemos de Bíblia, de literatura extra-bíblica, de livros de historiadores, de cursos acadêmicos, teológicos. A gente quer esbanjar, mostrar que sabemos. Há uma possibilidade de alguém já ter aprendido com o tempo, de limitar o saber que tem por causa do público que ele está pregando. Está aqui no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus. Mas quando Paulo estava entre os leigos, ele limitava sua mensagem ao seu público, a capacidade cognitiva do seu público. Paulo, quando estava entre os filósofos, os gregos, os amantes da sabedoria, ele simplesmente se despiu de todo o argumento filosófico, toda a retórica, toda a filosofia, toda a argumentação humana, e simplesmente apresentou a eles uma mensagem simples: o Cristo crucificado, o Cristo no madeiro, o Cristo ferido, açoitado. Era uma mensagem simples, era uma mensagem fácil, e era uma mensagem desprezada. E ninguém quer pregar uma mensagem simples. Ninguém quer pregar uma mensagem fácil. Ninguém quer pregar uma mensagem objetiva. A gente sempre tenta acrescentar aos nossos sermões, torná-lo cada vez mais profundo, mais, às vezes até mais incompreensível, para mostrar uma certa profundidade. Mas Paulo ele preferiu a simplicidade da mensagem da cruz, porém objetiva. E Paulo, de forma alguma, ele despreza a mensagem da cruz, porque ele vai dizer que essa mensagem desprezada, rejeitada, ela é poder de Deus e sabedoria de Deus para aqueles que creem. Era uma mensagem que emanava poder, emanava graça, emanava unção, salvação, libertação. Era poderosa para libertar o homem, para transformar o homem, para fazer aquilo que a filosofia grega, aquilo que o tradicionalismo judaico não podia fazer. Os judeus eles pediam um sinal para comprovar a veracidade do que estava sendo pregado. Por muitas vezes
os judeus, fariseus e saduceus pediram que Jesus mostrasse um sinal. E Jesus disse que nenhum sinal será vos dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa também que o filho do homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus não deu sinais aos saduceus e fariseus. E os gregos buscavam argumentos filosóficos que comprovassem a veracidade da mensagem paulina, porque de maneira nenhuma, tanto judeus como gregos concebiam a ideia de um Messias. Os judeus não concebiam a mensagem de um Messias preso em um madeiro, uma morte biblicamente conhecida como uma maldição. Quem estava no madeiro era um maldito de Deus, amaldiçoado por Deus. Era uma das piores sanções penais que um homem podia sofrer. Então essa mensagem do Cristo crucificado não entrava na compreensão, na lógica judaica. E os judeus, de forma racional, filosófica, não também compreendiam um Cristo símbolo de fraqueza na cruz, já que a crença grega era que toda a divindade do panteão grego era símbolo de força. Hércules, símbolo de força. Zeus, símbolo de força. Poseidon, símbolo de força nos mares. Zeus, poder nos céus. Aquiles, Teseu, várias divindades que eram cultuadas pelos gregos, todos eles eram representados em forma de força. Você que já assistiu filmes em que retrata o cenário grego, todos os deuses falsos e os semideuses falsos sempre é retratado com robustez, com um porte físico robusto, porque divindade para os gregos era símbolo de força. Então eles não conseguiam conceber um Cristo, um Deus, um Messias pendurado no madeiro. Mas Paulo diz que para os judeus é escândalo, para os gregos é fraqueza. Mas essa mensagem do Cristo crucificado, para aqueles que creem, é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós pregadores precisamos deixar de lado argumentos filosóficos, sabedorias humanas e voltarmos a centralizar em nossas mensagens o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, para que só então a nossa mensagem possa ser eficaz, transformadora, libertadora e possa gerar e causar o mesmo efeito que causou no primeiro século e nos séculos subsequentes. Que Deus possa te abençoar a tua vida, se você chegou até aqui nessa jornada, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, pregador, que você possa centralizar na tua mensagem o Cristo crucificado, sabedoria de Deus e poder de Deus. Amém?